Então, nós vamos para a nossa aula de história do dia 25, continuando com o assunto da aula passada, onde nós já começamos a estudar sobre o café no Brasil e a construção de algumas ferrovias bem importantes para o transporte. Nós vimos também que no passado o café era transportado pelas carroças, né, com os animais, e que depois já teve também a invenção, o surgimento do trem e também das ferrovias. Então, lá na página 9, continuando então com esse assunto. Comumente, os trens trafegavam com bastante velocidade pelas ferrovias e, em algumas situações, atravessavam montes e matas nativas até chegarem às estações ferroviárias próximas às cidades para descarregar ou carregar mercadorias como café. O Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, destacou-se como local de grande produção cafeeira, mas a partir de 1870, as fazendas produtoras de café se concentraram em São Paulo, no oeste paulista. As ferrovias que ligavam essas regiões facilitaram a formação e transformação de muitas vilas e cidades. O trem fazia o mesmo trajeto diversas vezes, parava nas estações e seguia até os portos brasileiros, onde ocorria o carregamento de mercadorias nos navios, inclusive de café, que começou a ser vendido para outros países. Naquela época, o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. O produto era exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Então, podem estar sublinhando aqui os locais para onde o café ele era vendido. Os trens são meios de locomoção que, além de mercadorias, podem transportar pessoas. Na construção das ferrovias, o uso de túneis facilitava a passagem dos trens, pois assim poderiam se locomover por dentro dos morros, cortando caminhos. Novos navios ancorados no Porto de Santos, esperando o carregamento de sacas de café. Então, olham a cena, né? E era dessa forma que se trabalhava. Conectando com, leia esta fotografia. Casa de Café em Lisboa, 1911, tá? Então, observem o que diz aqui. Café à Brasileira do Chiado, 1911. De acordo com a leitura da imagem, responda as questões. Registre as informações que podem ser retiradas da legenda e da foto. Então, o local é Lisboa, né? Nós já vimos aqui, Lisboa, que também fala. Ano 1911. Informações do letreiro e do cartaz. Então, fala a brasileira, aqui, a brasileira. Fala também 122, Casa Especial de Café do Brasil, Lisboa, Porto, Sevilha, tá? Então, aqui nesse cartaz, acredito que vocês vão conseguir visualizar ele melhor do que aqui, tá? Então, só para saber. Produto comercializado, café. Letra B, relacione a foto com o que estudamos até o momento e assinale as alternativas verdadeiras. Então, o Brasil não vendia café para outros países, é falsa, né? Acabamos de ver que ele vendia. A foto revela a importância da comercialização de café brasileiro em outros países, verdadeira. O café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa, não. As plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais, né? Com certeza. Trens e navios foram meios de locomoção muito importantes para a comercialização de café no Brasil. Com certeza, né? Continuando. Então, agora nós temos lá sobre a exportação do café. O que nós vamos ver, então, ali? A exportação de café deu visibilidade ao Brasil, quer dizer, o Brasil se tornou conhecido, né? Se tornou muito conhecido também em outros lugares, né?
como produtor do grão e o país se tornou famoso por causa da boa qualidade do produto, né? Então, até hoje o Brasil ainda é reconhecido pelo seu café, né? Lápis na mão. Leia este trecho de letra de música composta por Jorge Benjor. Em 1727, um nobre chamado Palheta trouxe a cultura do para o Brasil, planta maravilhosa e originária da Etiópia. De acordo com o texto e nossos estudos, responda as questões. A que planta maravilhosa se refere o texto? Então, se refere ao café. Preencha a lacuna da letra de música com a palavra que dá nome a essa composição. Então, é a palavra café. Qual é a origem dessa planta maravilhosa? Então, o café originou-se da Etiópia, que é o país, né? Aqui originário da Etiópia. Como essa planta chegou ao Brasil? Então, quem trouxe essa planta ao Brasil está aqui, ó, foi o Palheta. Então, agora a professora vai dizer para vocês o nome certinho do Palheta. Então, o nome dele é Francisco de Melo Palheta. Trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil em 1727. Leia a imagem e a legenda correspondente. De acordo com a leitura, assinale as afirmativas corretas. Então, qual é a correta? A França tinha uma produção própria de café e a chamava de café do Brasil? Não, né? O café produzido no Brasil era exportado para a França? Verdadeiro. E o café produzido no Brasil era de melhor qualidade? Verdadeiro também. Então, vejam aqui. Propaganda francesa de café brasileiro veiculada em 1936. No cartaz, lê-se a seguinte frase traduzida: uma nação de 45 milhões de habitantes, onde metade é especializada na produção do melhor café, café do Brasil. Então, lá na França, já era muito comum as pessoas conhecerem e apreciarem o café brasileiro. Agora, no livro de atividades, vocês vão na página 73, vocês têm o exercício 3, 4, tá? 5, 6 e 7 para estarem completando. Lá vocês têm também uma imagem para interpretar, certo? Tem um caça-palavras, tem frases para completar, tem de assinalar, de responder, certo? Lá na número 5, vocês podem fazer uma colagem de um grupo de imigrantes europeus chegando ao Brasil, tá? Lembre-se também de representar o tipo de roupas e o meio de transporte usados na época. No bimestre passado, a gente também viu alguma coisa sobre isso, tá? Escreva 3 motivos que fizeram imigrantes europeus deixarem o lugar de origem para tentar uma vida nova no Brasil. Então, eles vinham para cá à procura de emprego por causa das guerras e das pobrezas nos países onde eles estavam morando, tá? Então, esta é a questão 6. Muito bem, a questão 7, vocês têm uma imagem para observar e para interpretar. E qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a prof, tá? Que eu ajudo vocês a completar, ok?